Salve, salve, galerinha, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Thiaguinho da Química, mais uma vez junto com vocês aí. Galera, vou dar uma aulinha hoje sobre polaridade de ligações e polaridade das moléculas, tá? Ó, não esqueçam, tá? Para saber polaridade tem que saber geometria. Então, se você não sabe geometria, tá? Entra no meu canal aí, assiste a aulinha de geometria molecular, ok? Valeu, vamos lá? Galera, é o seguinte. Polaridade, a primeira coisa, né, tem que saber. Nós vamos ver a polaridade primeiro de uma ligação. Tá? O que é uma ligação covalente apolar? É quando ocorre entre átomos iguais, ou seja, essa ligação aqui, ó, entre H ocorre entre dois átomos iguais, ou seja, não tem diferença de eletronegatividade, não tem um átomo que vai puxar elétron, não tem um átomo que vai perder, então não vai ter carga nenhuma, nenhum dos átomos. Então, isso é uma ligação covalente apolar. Não, polar polo, ou seja, uma ligação que não vai ter polos. Tudo bem? Então, é a ligação entre átomos iguais. Agora, aqui, ó, se você pegar a ligação entre H e F, é uma ligação entre dois átomos diferentes. Se tem a ligação entre átomos diferentes, vamos lembrar da escala de eletronegatividade? Cloro, Brisk, pH. Então, o que acontece? Nessa ligação entre H e F, ó, H e F, o flúor é muito mais eletronegativo. Então, nessa ligação, os elétrons vão se aproximar do flúor. É como se a gente tivesse isso daqui, ó. O flúor tem 7. E ele puxa mais um elétron do H. Então, é como se o flúor ficasse negativamente carregado e o H positivamente, né? Eles estão compartilhando, mas os elétrons se aproximam mais do flúor, então ele adquire uma carga positiva. Então, é uma ligação covalente polar, porque vai ter a formação de polos. Ok? Então, olha a ligação entre átomos diferentes, é uma ligação, né, que tem a ligação entre átomos com diferentes eletronegatividades, é uma ligação covalente polar. Ó, essa ligação é covalente polar, ó, esta ligação é covalente polar, essa também. Tá bom? Então, ligação covalente apolar, ligação entre átomos iguais, de mesma eletronegatividade. Ligação covalente polar, ligação entre átomos diferentes, com diferentes eletronegatividades. Beleza? Bom, vamos continuar? Agora nós vamos ver a polaridade das moléculas, que é o foco principal dessa aula. Bom, o que é uma molécula polar? Uma molécula que possui polos. Molécula apolar, que não possui polos. Vou explicar o conceito químico correto primeiro, depois ensino o macete. Belezinha? Olha lá. O que é uma molécula polar, galera? É uma molécula que apresenta, olha lá, é uma molécula que apresenta o vetor resultante, aqui o símbolo, o vetor resultante, ou também chamado de momento dipolo elétrico ou momento dipolar. Tá? Toda molécula polar, ela vai ter um vetor resultante diferente. Então, o vetor resultante, toda molécula polar, ela tem um vetor resultante diferente de zero. E toda molécula apolar, né, que não vai ter polos, por quê? Porque a soma dos vetores é uma grandeza vetorial. Se a soma dos vetores, né, o vetor resultante, for igual a zero, a molécula não terá polos, ela será uma molécula apolar. Tudo bem? Agora, quando os vetores não se anularem, ou seja, eu tiver um vetor resultante, esse vetor resultante faz com que a molécula, né, se tiver esse vetor resultante, se os vetores não se anularem, a molécula vai ter polos, é uma molécula polar. Tudo bem? Se os vetores se anularem, a resultante é zero, a molécula é apolar, uma molécula que não terá polos. Bom, vamos lembrar. Moléculas formadas, olha lá, por dois átomos. Qual que é a geometria? Linear. Então, o que você vai fazer? Descobrir a geometria linear? Beleza, vamos lá. Se essa molécula for formada por dois átomos iguais, ela é uma molécula apolar. Ou seja, não vai ter polos, vetor resultante igual a zero. Nem tem vetor. Aqui, se for uma molécula formada por dois átomos diferentes, cadê o vetor? O vetor vai do elemento menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Então, vamos lembrar a escala. Cloro,
BRISC-PH. Ó, quem é mais eletronegativo? AH ou CL? CL, então o vetor vai do H para o CL. Ó, eu tenho um vetor, então o vetor resultante, como eu tenho, ele é diferente de zero, portanto essa molécula será polar. Beleza? Qual é a dica? Molécula linear, certo? Formada por dois átomos. Se forem dois átomos iguais, molécula apolar. Se forem dois átomos diferentes, molécula polar. Beleza? Vamos lá, continuando a nossa aulinha. Agora nós vamos ver uma molécula formada por... Ó, vamos lembrar? Uma molécula formada por 3 átomos, galera. Com 3 átomos, ó, 3 átomos. A geometria, nós já vimos, pode ser linear ou pode ser o quê? Angular. Tudo depende do átomo central. Então, assista a aula de geometria quem não assistiu. Bom, olha essa molécula. Já vimos que ela é uma geometria linear porque não sobram elétrons no átomo central. Bom, e para descobrir a polaridade? Primeiro é a geometria. Descobriu que a geometria é linear? Beleza. E para saber a polaridade? Vamos fazer os vetores? Quem é mais eletronegativo, galera? C ou O? Vamos lembrar da escalinha. De novo. Fom, cloro, BRISC, PH. Quem é mais eletronegativo? O, C ou O? O. Então, olha aqui, galera. Vamos fazer a decomposição de vetor. Ó, setinha por elemento mais eletronegativo. Ó, e aqui, C com O. Quem é mais eletronegativo? O O. Ó, o que você faz? Dois vetores de mesma intensidade em sentidos opostos. O que eles fazem? Eles se anulam. Portanto, o vetor resultante é zero. Se o vetor resultante é zero, a molécula é apolar. Agora, cuidado, a molécula toda é apolar. Agora, e se ele pedisse a ligação entre O e C? É uma ligação covalente polar. Então, a molécula é apolar. Porém, é uma molécula formada por ligações covalentes polares. Então, molécula apolar formada por ligação covalente polar. Então, ligação é cada uma, é separadamente. Então, vou fazer de outra cor aqui, ó. Ligação. Opa. Galera, ligação entre O e C. É uma ligação covalente polar. E aqui, outra ligação covalente polar. Porém, a molécula, como os vetores se anulam, a molécula por um todo é uma molécula apolar. Ok? Bom, aqui, ó. H e C. Quem é mais eletronegativo? O C. Vetor para o C. E aqui, C ou N? C ou N? O N, ó, dois vetores no mesmo sentido. O que a gente faz com eles? A gente soma. O importante é você saber que eles estão no mesmo sentido, então eles não se anulam. Se os vetores não se anulam, é o suficiente para dizer que o vetor resultante é diferente de zero, portanto, a molécula é polar. Beleza? Então, você faz sempre por vetor, né? Não vou ficar explicando mais por vetor, vou explicar o macete. O que você vai fazer, galera? Presta bastante atenção. Isso, essa dica para moléculas o quê? Lineares, formadas por 3 átomos. Você vai riscar, tampa o átomo central. Ó, tampei o átomo central. Olha os ligantes ao átomo central. O e O. Quando você tiver ligantes iguais ligados ao átomo central, molécula sempre apolar. Beleza? Olha lá, o HCN. Vamos tampar o átomo central, que é o C. Vamos tampar. Quem são os ligantes ao átomo central? H e N. Olha os ligantes ao redor do átomo central. Eles são diferentes. Então, toda vez que você tiver ligantes diferentes ligados ao átomo central, molécula polar. Esse é o macete. Ok? Tá, professor, qual é o macetezinho para angular? Angular, vocês sabem, né? Quando a molécula é formada por 3 átomos, a molécula é formada por 3 átomos e sobram elétrons no átomo central. Beleza, descobriu que é angular? Descobri. E a geometria? Sempre, sempre, sempre polar. Toda molécula angular
é polar. Não esqueça. Nem precisa fazer vetor, não vai fazer regra dos ligantes, tampar o O e ver que os dois H são iguais. Ah, não. Essa regrinha é para linear, ok? Então vamos fazer o... se você quiser fazer por vetor, não precisa, mas ó, o O é mais eletronegativo, o O é mais eletronegativo. Como que eu faço a decomposição desses dois vetores? Ó, faz o prolongamento aqui, joga esse daqui para cá, joga o prolongamento desse para cá, traça paralela desse aqui, onde eles se cruzam, né? Aqui é o vetor. Nossa! Deixa eu apagar. Aqui vai ser o vetor resultante, galera. Aqui vai ser o vetor resultante. O importante é saber que os vetores não se anulam. Ou seja, qual é a dica? Toda angular é polar, sem exceção, beleza? Toda angular é polar. Ok? Vamos lá. Há moléculas formadas por 4 átomos. Qual é a geometria? Ou é trigonal plana ou piramidal. Tudo depende do átomo central. Se não sobrar elétrons no átomo central, trigonal plana. Se sobrar, piramidal. Então aqui temos uma trigonal plana. Se quiser fazer por vetor, fique à vontade. Mas ó, o O é mais eletronegativo. Então, ó, vetor pro O, vetor pro O e vetor pro O. Vamos fazer a decomposição? Ó, se você somar esses dois de baixo aqui, ó, vai dar um vetor resultante aqui embaixo, galera, ó. Vai dar um vetor resultante aqui. Esse vetor resultante desses dois aqui anula o de cima. Portanto, o vetor resultante final é zero. Gente, é muito complicado ficar estudando por vetor. Ó, qual é a dica? Para trigonal plana, tampa o átomo central. Olha os ligantes ao redor do átomo central. Quando eles forem todos iguais, molécula apolar. Beleza? Olha aqui, tampa o átomo central. Esse daqui é o formol. Tampa o átomo central. Você tem todos os ligantes iguais? Não. Se um for diferente, já é o suficiente para dizer que a molécula é polar. Então eu chamo de regra dos ligantes. Para trigonal plana, é a mesma regrinha da linear. Tampa o átomo central. Se os ligantes ao redor do átomo central forem todos iguais, molécula apolar. Se você tiver um ligante diferente, molécula já se torna polar. Esse é o macete. Valeu? Então não vou ficar fazendo por vetor mais. Agora eu vou te explicar o macete. Ó, geometria piramidal. Qual é a dica? Olha lá, não precisa fazer vetor nenhum, ó. Não vai fazer regra dos ligantes, hein? Olha a dica. Toda piramidal é polar. É igual angular. Toda angular é polar, toda piramidal também é polar. Beleza? Valeu, galera. É isso aí. Essa dica ajuda muito vocês, tá bom? E moléculas formadas por... Opa, eu coloquei 4 átomos. Vamos arrumar esse negócio agora. Vamos arrumar agora. Moléculas formadas por 5 átomos. Agora sim, galera. E moléculas formadas por 5 átomos? A geometria é sempre o quê? Tetraédrica, ok? Professor, e a geometria tetraédrica? E a polaridade? Regra. Regra igual da trigonal plana e a regra igual da linear. Tampa o átomo central. Ó. Olha os ligantes ao redor do átomo central. São todos iguais? Sim. Então a molécula apolar. Tampa o átomo central. Ó, os ligantes são todos iguais? Não. Então molécula já se torna polar. Ok? Galerinha, qual é o resuminho que eu faço para vocês, então? Esse lance de tampar o átomo central e analisar os ligantes, se os ligantes ao redor do átomo central forem iguais, apolar. Se os ligantes ao redor do átomo central tiver um diferente, a molécula já se torna polar. Essa regrinha que eu chamo de regra dos ligantes, você vai usar para quem? Você vai usar para geometria linear,
você vai usar para geometria trigonal plana e você vai usar para geometria tetraédrica. Ô, professor, quais são as duas geometrias que estão faltando? Estão faltando a angular e a piramidal. Para essas duas, qual é a dica? Não precisa fazer a regra dos gigantes que vai dar errado. Toda angular e toda piramidal sempre serão polares. Então, para angular e para piramidal, sempre polar. Para as demais, analise os ligantes ao redor do átomo central, ok? Galera, só uma observaçãozinha para a gente fechar essa aula. Cuidado com o cloroformo. Por quê? Qual que é a geometria? Tetraédrica. Qual que é a polaridade? Ó, vamos tampar o átomo central. Todos os ligantes ao redor do átomo central são iguais? Não. Então, eu sei que essa molécula, se for um exercício para classificar polaridade, a molécula é polar. Ele é uma exceção. Por quê? Ele é uma molécula polar, mas a polaridade dele é tão baixinha, tão baixinha, tão baixinha, que ele é insolúvel na água, que também é polar. Então, se falar um exercício pedir polaridade, é polar. Agora, se for um exercício falando de solubilidade, quem dissolve quem, a gente vê que polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Mas cuidado com o cloroformo, porque ele é uma molécula polar, mas ele forma um sistema bifásico com a água. É a única observação que eu faço. Ok? Galerinha, espero tê-los ajudado aí. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, estou à disposição. Beleza? Valeu, abraço. Fiquem com Deus.